Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 22. Em honra ao único Deus que existe, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos a sua palavra como ela está escrita somente em honra a Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 21. Lucas, capítulo 10, versículo de número 21. Depois lemos o 22. Vamos ler o versículo 21 do capítulo 10 do livro de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Naquele momento, Jesus transbordou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas das pessoas sábias e cultas e as revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, agradeço por ter sido esta a tua vontade. Glória a Deus até aqui por enquanto. Jesus ele tinha designado 70 discípulos. E Jesus deu uma ordem a cada um deles que eles fossem e expulsassem demônios em nome dele curasse e em nome dele pregasse o evangelho. Curasse pessoas e pregasse o evangelho no nome de Jesus. Os discípulos vão, 70, voltam contando as notícias. Senhor, em teu nome, pelo teu poder, os demônios se submetem a nós. Em teu nome nós curamos pessoas, em teu nome pregamos o evangelho. E aí Deus fala que eles não devem se alegrar por aquelas coisas, mas porque o nome deles estavam escritos no céu. Logo após isso, acontece o que lemos aqui. Jesus ele transborda de alegria no Espírito Santo e começa a agradecer ao Pai, porque Deus Pai, ele escondeu algo dos sábios, mas revelou às pessoas comuns, aos mais simples. Jesus Cristo ele não especifica o que é essa coisa, o que é isso que Deus ele escondeu dos sábios, dos cultos, os estudiosos, né? Mas revelou às pessoas comuns. Alguém pode até pensar que foi o poder que Deus deu aos apóstolos e aos 70 discípulos de, em nome dele, pregar, fazer milagres, expulsar demônios e curar pessoas. Mas se a gente for ler o próximo versículo, vamos começar a entender o que é esse algo, o que é essa coisa que Deus ele escondeu dos sábios, mas revelou a pessoas comuns. Vamos entender por que Jesus ele ficou tão feliz, não somente feliz, mas ele transbordou de alegria. Vamos ler o versículo de número 22? O Senhor Jesus ele começa a explicar o que é essa coisa que Deus revelou às pessoas comuns. Meu Pai me entregou todas as coisas. Ninguém sabe plenamente quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho deseja revelá-lo. Já começamos a entender o que é que Jesus está falando. Aquilo que estava escondido para os sábios, mas estava sendo revelado para as pessoas simples, no caso os apóstolos, os discípulos, era o próprio Deus. Tanto Deus Pai, como Deus Filho. O próprio Jesus, depois de começar a transbordar em alegria, ele começa a explicar. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho deseja revelá-lo.
Versículo de número 23, o próximo versículo. Então Jesus se voltou para os discípulos e lhes disse: Eu lhes digo, na verdade, que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus estava não somente explicando o que era que tinha sido ocultado dos sábios, mas ele estava explicando para os apóstolos e para os discípulos que muitas pessoas queriam ver a revelação do que eles estavam vendo e não puderam. Reis, profetas, queriam ver e ouvir sobre Jesus e não puderam, como os apóstolos e os 70 discípulos puderam e as pessoas ali puderam. Entendemos porque Jesus ele ficou tão alegre nesse momento que ele começou a transbordar de alegria no Espírito Santo. Em nenhum outro momento da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus ficando tão feliz, mas tão feliz a ponto de a Bíblia dizer ele transbordou em alegria no Espírito Santo. A não ser nesse momento em que as pessoas começam a conhecer Jesus e Deus Pai. É interessante parar para pensar que Jesus, Deus, não transbordou de alegria quando viu o templo de Jerusalém sendo construído. Deus também não transbordou de alegria quando viu a oferta de Salomão de milhares e milhares de sacrifícios de ovelhas e bodes e touros. Jesus também não ficou alegre quando multidões e multidões se juntavam correndo para ele para pedir um milagre. Mas quando Jesus viu que pessoas estavam descobrindo aquilo que estava oculto, Deus Pai, Deus Filho, Jesus transborda de alegria. E na verdade é compreensível, nós podemos entender, por incrível que pareça, nós podemos entender o porquê Jesus ele ficou tão alegre a ponto de transbordar de alegria. Porque na verdade ele veio para a Terra para fazer exatamente o que estava acontecendo. Que as pessoas conhecessem a Ele, a seu Espírito Santo e a seu Pai. Glória a Jesus. Como diz o livro de João também, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele foi entregue, ele veio à terra. Deus Pai o entregou justamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós, por um momento, podemos pensar que vida eterna se refere somente à Nova Jerusalém, à vida vindoura. Mas não é bem assim também. A vida eterna ela não só se limita à vida que virá. Porque olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 3. Olha o que Jesus fala. Disse Jesus, João 17, versículo de número 3. E disse Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Jesus o Messias. Era por isso que Jesus estava e fica tão alegre quando alguém o começa a conhecer, começa a buscar mais dele e começa a conhecê-lo, a ter ciência de quem ele é, de o que ele faz e como ele faz. Porque quem não conhece a Deus não tem vida eterna. Jesus Cristo sabe o que significa quando alguém passa a conhecer ele. Isso significa a vida eterna. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a quem enviaste, Jesus Cristo.
Não é interessante parar para pensar que Jesus, na palavra, Deus nunca transbordou de alegria? Somente em um momento, que é no momento em que ele vê que as pessoas estão ouvindo sobre ele e vendo sobre ele, onde tanto os 70 discípulos têm ideia de que pelo nome de Cristo é possível fazer coisas extraordinárias, e as pessoas também foram libertas, o evangelho foi pregado. Em resumo, estava todo mundo conhecendo verdadeiramente Jesus Cristo. Não só pelo milagre. 70 discípulos estavam contentes, felizes por estarem servindo a Deus. Não era somente um povo buscando um milagre, buscando uma bênção. Eram 70 pessoas que estavam contentes, alegres, porque estavam servindo a Deus e falavam: Deus, olha o que eu fiz em teu nome. Eu salvei tantas vidas, eu expulsei demônios, eu curei pessoas em teu nome. Estavam contentes por servir a Deus. E nesse momento Deus ele transbordou de alegria. Então o que é que podemos fazer? Muitas pessoas se perguntam como deixar Deus feliz. Muitas pessoas se questionam como agradar a Deus. Todos sabemos que a forma básica de agradar a Deus é cumprindo seus mandamentos. Mas se você quer ir adiante, eu sei que muitas pessoas não se preocupam em cumprir o mandamento de Deus, o que é uma coisa básica. Todos têm que cumprir o mandamento de Deus, todos devem cumprir e todos deveriam cumprir. Mas se você quer ser diferente dessa geração que acha que com diplomas e com dinheiro pode agradar a Deus, comprar o sorriso de Deus, ou impressionar a Deus pelas formações teológicas de universidades e de homens, você quer ser diferente e fazer Deus transbordar de alegria, conheça Ele e faça Ele conhecido. Porque Deus ele começou a transbordar de alegria e começou a agradecer a Deus Pai, porque naquele momento ele estava sendo revelado às pessoas. Eu te agradeço porque o Senhor revelou essas coisas às pessoas mais simples. E aí ele começa a dizer que muitas pessoas queriam ver essa revelação, reis, profetas, e não puderam. Que a gente possa valorizar isso, que a gente possa usar essas oportunidades para agradar a Deus. A gente pode dizer exatamente o que está escrito no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Que nós conheçamos, que nos esforcemos para conhecer o Senhor, que Ele virá, é certo como o amanhã. Ele virá para nós como a chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. E no capítulo de número 8 de Oséias, fala exatamente que o povo perece por falta de conhecimento. No livro de Jeremias, Deus diz que irão encontrar ele irá se revelar quando buscar de todo o coração. E esse mesmo versículo ele se repete no livro de Deuteronômio. Deus fala no livro de Deuteronômio a mesma coisa. Quando as pessoas buscarem ele de todo o coração, ele irá se revelar. Ele deixará ser achado. E nos focamos muito no mundo lá fora. Porque reclamamos da nossa geração, porque reclamamos do povo. O povo não busca Deus, isso é verdade. O povo não busca Deus, o mundo já não é mais o mesmo. As pessoas não têm amor, a justiça está corrompida. E do menor até o maior, todos estão corrompidos. Mas no meio dessa geração de fariseus, de romanos, de zelotes, de saduceus, de mestres da lei corrompidos, há 70 pessoas, há 70 discípulos com Deus, fazendo a diferença. Somos sal da terra, luz do mundo. Se somos sal da terra, não precisa de 1 quilo de sal para salgar 1 quilo de feijão.
10 gramas de sal é o suficiente. Não precisa de 1 milhão de pessoas no Brasil para mudar essa história do Brasil. Apenas umas gramas de sal é o suficiente nessa panela de ferro suja e fervente. Mas apenas uma pitada de sal pode mudar todo o sabor da história. Apenas 70 pessoas podem fazer a diferença em um país como Israel. Puderam fazer. E isso pode se repetir. Então não espere que um exército vai se juntar a nós. Porque ainda que haja Bíblias em todo o mundo, como no dia de hoje, a colheita ainda continua muita, os ceifeiros ainda continuam pouco. Conheça a Deus. Seja motivo de alegria nos céus. Vamos deixar Jesus contente, essa é a nossa meta. E quando Deus transbordar de alegria, estaremos prontos para ver a sua alegria e se alegrar junto com Ele. Vamos apenas fazer o que lhe agrada. Mas vamos fazer como aquelas 70 pessoas. Vamos fazer Jesus transbordar de alegria. Não queremos somente agradar a Deus, fazer o que lhe agrada. Queremos fazer transbordar de alegria. Não queremos apenas que Jesus fique alegre. Queremos que ele fique transbordante de alegria. Não queremos apenas ser mais um tipo de cristão, um tipo de evangélico. Queremos que o nosso nome esteja escrito no livro dos céus, assim como o nome daquelas 70 pessoas. Jesus falou isso para elas. E elas foram capazes de fazer de Jesus transbordar de alegria. Embora todo o resto de Jerusalém provavelmente fez Jesus chorar de tristeza. Lembra? Mateus, versículo de número 20, 24, 25, 26, 27, 22. Deus expondo sua tristeza, começando a chorar em Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mas no meio dessa Jerusalém, haviam algumas pessoas que faziam Jesus transbordar de alegria. Não importa quantos façam Jesus chorar. A nossa meta ela é clara. Queremos fazer Jesus transbordar de alegria. E vamos fazer o possível para isso. Vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos deixar, glória a Deus, Jesus transbordando de alegria. Não os homens, não as pessoas. Não eu. Não você que está ouvindo, mas Jesus. Por mais difícil que seja, por mais caro que seja, se custar família, se custar uma casa, se custar a mudança de um estado para outro, se custar a mudança de uma vida completa, o abandono de filhos e de filhas, o abandono de netos e bisnetos. Vamos alegrar aquele que prometeu alegria eterna. Porque ele disse, eu os verei outra vez, então a vossa alegria será eterna e ninguém a tirará de vocês. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 14, capítulo de número 15. Jesus promete alegria eterna. E antes que eu alcance a promessa dele, na Nova Jerusalém, vamos fazer o possível para viver como se já estivéssemos lá. Glória a Deus. É somente uma reflexão. É somente um conselho. Você não é obrigado a fazer. Mas eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer. Faça, não fique só na vontade. Essa foi a pregação de hoje. Na verdade é mais um conselho, é um convite. Vamos fazer Jesus transbordar de alegria. Essa foi a pregação de hoje. E eu espero que, apesar de que curta, é objetiva, é certeira. Vamos ser edificados por essa palavra, em nome de Jesus.